Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma live. Hoje vamos estar falando de Alufá, Rufino. Para quem é novo aqui no canal, siga-nos, curta, comenta, compartilha. Pesquisar e trazer esse resgate histórico e ancestral de nossos antepassados dá um baita trabalhão e consolidar isso com o dia a dia. Então, o seu like, seu comentário, seu feedback, a sua presença é de grande valia, tá bom? Para quem não puder ficar na live, vou deixar o vídeo gravado lá no nosso canal, do canal dos vídeos longos. Aí você acessa no link da bio. Também segue lá, fortalece a gente, pois lá estaremos trazendo. Quem é esse aqui? Eu tava mexendo com arte, tá, gente? Então não liguem aqui as minhas mãos. Lá também estamos com uma meta de inscritos, então dá uma passadinha lá. Também já tem registros de lives. E hoje, né, nosso protagonista será Alufá Rufino, desta saga de obras de Paulo Dantas que estamos trazendo aqui neste canal. Então, se você gosta de arte, se você gosta do universo, ancestralidade, sobre a história dos antepassados e sobre a negritude em si, e resgata, né, essa memória que é nos apagada, que essa memória que é, né, constantemente pelo racismo, né, imposto ali, um apagão desses personagens históricos que, de fato, fazem total diferença, né, com nós mesmos, nessa busca de quem somos nós dentro dessa sociedade, dentro de nossas vidas, né? Então, olhar para o passado é muito importante para a gente poder seguir em frente. E hoje, Alufá Rufino, né, é o nosso protagonista, um muçulmano e urbano, né, Abukari, ali é o seu clã, né, vindo que Nigéria é uma África ocidental, então no século XVIII e XIX ele é nascido no reino de Oió, né? Para quem não sabe, Oió é um reino onde nasceu Xangô, onde foi o grande, né, reinado de Xangô, e até hoje tem ali os seus familiares, tem ali a sua árvore genealógica ainda viva, né, dos familiares ali de Xangô, esse clã maravilhoso que hoje cultuamos nesses nossos terreiros, né? Aqui tá chegando bem o meu áudio. Se puderem confirmar para mim, agradeço. Curtam também a live para entregar mais e mais pessoas, tá bom? Oió, que é atualmente na Nigéria, né, na virada do século XIX, Abukari, que foi os escravizados ali sequestrados de África na época por outros grupos muçulmanos que guerreavam na região, né, que quem vencia diante dessa guerra era ali, infelizmente, vendido, né, para os comércios atlânticos e navios negreiros, tá? Entre 1823 e 1824 é onde ocorriam essas guerras, né? As pessoas que defendem, né, querem debater, né, sobre o racismo estrutural, isso estuda suas camadas, né, dizem que vocês se venderam, vocês jogaram, vocês cometeram primeiro, né, mas a gente tem que entender o atravessamento, né, desse comércio, desse capitalismo, né, através da escravidão, né, fez com que muitas pessoas, muitas famílias e muitas dinâmicas e tribos ali que ocorriam em África, né, acabando tendo, né, um outro caminho por haver esse sequestro. Sim, havia sim os conflitos, haviam sim, né, os desentendimentos, mas era uma questão desse povo, uma questão desse país, desse continente, dessas dinâmicas, né? O atravessamento do homem branco com a escravatura, com o sistema escravocrata, né? Era em prol de lucrar, né? Com esse sistema que hoje, né? Ainda sustenta, né? Muitas aqui a nossa terra, né? Em muitas e muitas regiões do mundo afora. Então, provavelmente, Alufá Rufino provavelmente chegou na cidade de Salvador, onde se transformou, né, em Rufino José Maria, né, recebendo seu nome cristão no batismo. Então, Alufá ele perde essa identidade urbana, essa identidade, né, genética de Uió, essa identidade muçulmana para se tornar ali o Rufino José Maria, né, tendo o sincretismo. A primeira coisa que eles fazem é apagar essa identidade desses povos que viriam aqui, né, nesse novo mundo chamado Brasil.
Rufino foi comprado por um boticário, né? E com ele aprendeu a preparar remédios, né? Boticário é como se fosse um empresário da época, né? Que tinha ali como a responsabilidade, tinha ali como ali, né? Essa dinâmica, né, de comércio, de contratação entre aspas, né? Desses corpos negros, né? E ele aprendeu, dentro desse um cara, né, ele conduzir ali, né, a medicina, né, e é muito interessante a gente trazer isso, pois o Rufino ele vem de Oió, ele vem de África, e África já tem ali um conhecimento aprofundado em questões medicinais através das ervas, o Euê, né, ali as ervas medicinais, tem toda uma cultura, tem toda uma série de mistérios passados, né, de antepassado para antepassado, de pai e filho, né? E dentro desse movimento, acredito eu que não foi ele que aprendeu, né? Ele também deve ter ensinado e muito. Salvador, na época, né, tinha em cerca de 60 mil habitantes, sendo que 40% eram escravizados e quase 65% eram africanos. Os falantes de Yorubás, conhecidos como os Nagus, eram a maioria. Em 1831, foi vendido para um comerciante do Porto Alegre e, na sequência, arrematado por um magistrado chefe de polícia. Visto que ele já foi sequestrado de África, foi tirado da sua casa, levado a uma terra nova, onde muitos ali também viviam nessa terra nova, não da onde ele veio, exatamente de Uió, mas ali Costa do Marfim, Beni e por aí vai. Então, muitas e muitas tribos nesse novo espaço. E dentro desse movimento, como esse corpo negro era tratado como um produto, havia muito essa transição de dono, né, entre aspas. E então, a Lufar Rufino deve ter passado por muitas dinâmicas de ter encontrado pessoas filha da putas e pessoas mais filha da putas ainda, né? Desculpa o meu linguajar, mas é a sinceridade, pois dentro dessas trocas assim, Rufino também pôde, em 1835, comprar a sua alforria, né, comprar a sua liberdade e migrou para o Rio de Janeiro, lá nos meados de 35, né, 1835, onde ele conheceu a maior cidade escravagista da África do Atlântico, com mais de 40 mil cativos. Ele ficou muito assustado com essa repressão anti-africana, então Rufini, que essas alturas já era liberto, foi empregado como cozinheiro em embarcações que atuavam no comércio ilegal desde 1831. Então, ele já com a sua liberdade exposta, ele já era um líder, né? A comunidade negra ali em si já via ele como um líder, já via ele como uma representatividade de um sonho, né? E através disso, ele pôde também ajudar essa comunidade com o seu saber, com a medicina, com a palavra da sabedoria, tanto da cultura muçulmana, né, e afins, mas trazendo, né, não só também esse preenchimento, né, da medicina para o povo preto, mas também ali o acolhimento da espiritualidade, mas também o alimento que muitos ali não tinham, né, sequer comida para comer. Então ele vinha, né, com essa liberdade, mas com um peso enorme também de impactar, que na época dele onde havia, né, uma grande porcentagem, né, o Brasil ele era ali o principal mercado, né, e porta para esse tipo, né, de holocausto que ocorria e era naturalizado ali na época. E ele se transfere, né, para esses navios, né, e começa a trabalhar como cozinheiro, né, cumprindo esse papel, né, do controle da água, na preparação de alimentos, como arroz, inhames, farinhas e etc, né. Então Rufino ele fez parte de uma tripulação, né, da Escuna Paula, né, que trafegava entre a costa da Angola, Rio de Janeiro, e posteriormente se empregou no Pataxó de São José, que é uma propriedade de um traficante que morava em Luanda e trabalhava no comércio entre Angola e Pernambuco. Ele teve muito contato com essas pessoas que lideravam esse tipo de sistema da época e que era uma coisa naturalizada na época, né? Era uma coisa normal. Então, eram escolhas, né? Então, cada um faz a sua escolha para passar fome, como já diz o Djonga, né? Mas que, infelizmente, tem ali um resultado que hoje
né, é irreparável. Então, ele acompanhou de perto o extremismo desse povo, mas ao mesmo tempo, né, esse mesmo povo ali que administrava essa dinâmica e também acompanhava ainda mais aqueles que estavam ali, como que eu posso dizer, com as cordas da marionete, entende? Então, dentro desse movimento, Rufino também atuava nos boticais e nas drogas de cura, como nas cargas dos negreiros, né? Então, ele sempre estava também ajudando, né, esse povo ali a tirar, como ele tinha um controle da água, tinha um controle da comida, tinha um controle dos remédios, então ele sempre fazia, né, através desse estoque, desse inventário, tirar um pouco para aqueles que mais necessitados, pois ele não esquecia, né, de quem ele fazia parte, de quem era ali o clã dele. Então, Rufino, né, que trabalhava nessas embarcações na Ermelinda, quando foi interceptado pelo brigadier inglês White Rich, né, e toda a tripulação foi levada a Serra Leoa em dezembro de 1841. Lembra que essas embarcações eram clandestinas, né? E infelizmente, felizmente, não sei por ironia do destino, né, nessa época de transições atlânticas e logísticas atlânticas, quem dominava, né, grande parte, né, dessas rotas era a Inglaterra, né? Então houve aí essa blitz, né, marítima, onde Rufino foi direcionado à Serra Leoa, né? Então ele voltou para o Brasil só em 1844. Então ali ele ficou um tempo também em Serra Leoa, agregando ainda mais, né? Aprendendo ainda mais também, ensinando, né? E tendo uma parada, né, no Rio de Janeiro e chegando a Recife. Então, dentro dessa transição atlântica, onde ele foi levado, né, depois dessa blitz para Serra Leoa, ele veio para o Rio de Janeiro, deu uma passadinha no Rio de Janeiro, depois subiu para Recife, né, onde ali se adaptaria à comunidade escravizada, composta de africanos, e criou-lhes ali os libertos, né. Muitos iorubás também muçulmanos, com base nos ensinamentos dos islâmicos. Rufino dedicou a vida à religião, trazendo, né, essa confecção de amuletos, fazendo leituras dos corões, produzindo remédios, deixando seus próprios escritos para os próximos ali poder despertar tanto essa liberdade da matéria, do espírito, né? Eu digo da matéria no sentido de se cuidar, né? De tomar remédio, de, né, ter esse cuidado consigo mesmo, que era algo ali não pensado, né, para o homem negro, pois desde pequenos são tratados como, né, animais, até menos que animais. Então Rufino traz, né, com essa ancestralidade, essa experiência, esse cuidado, né, de forma indireta, de forma indireta, mas sempre refletindo ali a sua comunidade e aqueles que mais precisavam ter, né, o carinho, o cuidado. Então, vários escravizados africanos transportados pelos tráficos negreiros, como Rufino, se transformaram em personagens atlânticos, não só porque circulavam por vários locais da África, das Américas, da Europa, como porque deixaram rastros de suas passagens, experiências e visões do mundo. Então, Rufino nada mais nada menos que traz essa bagagem, né? Imagina o tanto de pôr do sol, nascer do sol que ele pôde ver nesse oceano, né? O tanto de lugares que ele pôde conhecer no mundo afora, navegando, né? O quanto ele pôde ajudar de pessoas por ele ter acessibilidade, né, em inventários, em responsabilidades ali e através, né, dessa liderança, né, conseguiu ele mesmo adquirir a sua liberdade, poder, né, não só no sentido da carta de alforria, mas também no sentido de ver né, o mundo lá fora e o quanto, né, estamos vivenciando uma realidade repetitiva, o mesmo ciclo, os mesmos personagens, os mesmos cenários, do quanto estamos vivenciando uma liberdade, afim, uma vida liberta, uma vida que faça, vale a pena, que faça a gente acessar o nosso propósito. E a grande maioria das pessoas não sabe o seu próprio propósito. Por isso eu trago, né, dentro da minha metodologia, dentro do meu trabalho, né, esse resgate ancestral, trazendo esses personagens, mas também com a tarologia holística, mostrando para você aquilo que você veio, não só as responsabilidades do campo amoroso, profissional, carreira, mas o chamado da alma, o chamado daquilo que você concordou e compactuou antes mesmo de descer para a Terra. E através da minha metodologia, dos meus estudos e do meu dom principalmente, eu trago essa ressignificação, essa transformação nessa dor que você sabe que você é capaz de andar sozinho, você sabe que você
é firme, entende muito bem, né, a sua autonomia espiritual. Mas hoje estamos vivendo um mundo de tantas farsas, de tantas ilusões que não sabemos mais quem é quem. E há tantas mágoas já acumuladas de acreditar nessa mudança, pois não conseguimos encontrar sozinhos, mas as pessoas que acreditamos e colocamos o voto de confiança nos traem, né, ou nos enganam, ou até mesmo nos levam para uma direção onde não é o caminho verdadeiro. E muitas das vezes você prefere, né, seguir sozinho, você prefere, né, ter um caminho individual que não é errado, né? Por isso, o meu trabalho é potencializar e te trazer ainda mais, né, esse caminho, essa consciência de que você tem suas próprias ferramentas, mas um oráculo é importante, é sagrado e venho aqui, né, juntamente trazer essa possibilidade, né, de transformação em sua vida. Bem, hoje apresentamos a Lufar Rufino. Voltaremos aqui terça-feira, lives todas terças e quintas. Hoje começamos um pouquinho mais tarde, mas faz parte do processo. Por favor, deem uma olhada na For You. Se possível, curta, comenta e compartilha. É muito importante a sua interação e seu feedback construtivo. Aos pretos e pretas aqui presentes, muito obrigado pela presença, viu? Gratidão, muita luz, muita paz em vossos corações. Baba Minjagum Baluaê, possas abençoar a noite de vocês. Tchau, pessoal.